Olá, olá! Meu nome é Rafael Simor, também conhecido como Simorc, e eu faço vídeos para o blog Codando com Simorc. Hoje, em vez de fazer a segunda parte do assunto de condicionais, eu vou falar um pouco sobre input. O que seria input? Input, no mundo da programação, temos input e o output. O input, então, vão ser os dados que vão entrar no programa, e output vão ser os dados que vão sair. Por exemplo, um exemplo de output seria um console write line, que seria uma informação que está vindo do programa e saindo para a gente, que a gente possa ler. E o input, então, seria qualquer tipo de informação que a gente está inserindo no programa. Então eu vou mostrar como se faz isso, até porque para condicionais é bem interessante já ver como é que funciona os inputs, né? Bom, aqui então eu já criei um projeto chamado vídeo 5, já coloquei aqui na linha, no main aqui o console read key para ele não fechar sozinho. E aqui eu vou declarar uma variável, vai ser string nome. Aqui eu não vou deixar nenhum valor para ela ainda, vou só declarar para dizer que ela existe, para poder usar posteriormente. E aqui eu vou dar enter, enter. Bom, como é que funciona o input? O input numa página web, por exemplo, seria os campos do formulário. Então qualquer informação que tu coloca ali, ele vai ser o input, porque tu está inserindo essa informação no sistema. Num projeto Windows Forms, por exemplo, também vai ser a informação que tu está inserindo no formulário. Aqui no caso do console, vai ser a informação que a gente vai digitar assim que a gente tiver a operação necessária que peça para a gente digitar algo ou inserir alguma informação no console. Então, como a gente faz isso? No caso do C# aqui em Console Application, a gente faz uma maneira bem simples. Como é que a gente faria? A gente pegaria uma variável que a gente já tem ou vai criar na hora, no caso aqui eu tenho um nome, igual, ou seja, esse igual aqui é um operador de atribuição de valor, igual console, classe console, readLine. Pronto, agora esse readLine é bastante parecido com o readKey, com a diferença que o readKey ele vai pegar uma tecla, o readLine ele vai pegar então o valor que for digitado aqui no console. Então, só para ter certeza que vai dar certo, a gente vai botar um console.writeLine, já passando o nome que foi digitado no console. Então, se a gente for começar aqui a aplicação, aqui não vai aparecer nada, nenhuma mensagem, porque eu basicamente não coloquei nenhuma mensagem, a gente vai mudar isso depois. Porém, aqui, se a gente digitar Rafael, ele vai, então, fazer aqui o writeLine no nome. Uma aplicação então um pouco mais bonita ficaria dessa forma aqui, vamos ver. Console.writeLine. Ou até aqui a gente pode botar realmente o write só, que ele não vai quebrar a linha. E a gente pode colocar aqui, digite seu nome. Então agora vai aparecer o digite seu nome antes da gente poder digitar alguma coisa, que é muito importante deixar o usuário sempre ciente do que ele tem que fazer ou deixar de fazer. E aqui no final a gente pode colocar também, concatenar aqui dentro mesmo, seu nome é mais, que aqui no caso é para concatenação, né? É um operador de concatenação, e vamos iniciar novamente o projeto. Ok, agora apareceu aqui então a mensagem já formatada para o usuário, digite seu nome, eu vou colocar aqui Rafael. E vai aparecer agora para mim aqui, seu nome é Rafael, perfeito. Então ele pegou o valor dessa ação aqui, desse método readLine, e já atribuiu a variável nome. Após isso, a gente pegou essa variável nome e jogou aqui nesse writeLine para aparecer na tela, para ser esse output da gente. Ok, muito fácil, muito simples. Agora a gente pode colocar assim. Eu quero fazer, juntando já com o assunto da aula passada, do vídeo passado, um int idade. Se a gente... idade. Então eu quero que essa idade seja feita aquela condicional, se a pessoa for menor de idade ou for maior de idade. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro aqui então vou colocar a mensagem do console para digitar uma idade, a sua idade no caso. Digite sua idade. Ok. Bom, aqui vai ser um pouco diferente então. Por quê? Porque o console readLine ele leu uma string, então se a gente tentar colocar o valor de uma string em uma variável inteira, ele não vai deixar, ele vai gerar erro. Vamos ver aqui, console.readLine. Ó, ficou vermelho e vamos ver o erro.
Como dá para ver ali na linha de baixo, cannot convert source type string to target type int. Ou seja, não pode converter o valor de string, o valor de fonte string, para o valor de inteiro. Pelo menos não automaticamente dessa forma que a gente tentou fazer. Então, como a gente faria? Existem alguns conversores que a gente pode fazer para que um string seja um integer. Por exemplo, aqui temos o int.parse. Então, aqui. Então, basicamente, começa aqui parênteses, fecha aqui, e ele vai converter então o que está vindo aqui como um inteiro. Porém, esse método ele não é 100% de certeza que vai dar certo. Por quê? Porque se uma pessoa digitar, por exemplo, Rafael aqui, o programa não está impedindo ele e o programa vai dar erro. Então, o programa pode dar erro se a pessoa digitar alguma coisa que não deve. Ele vai tentar converter uma string para um inteiro e não vai dar certo. Então, ele vai gerar erro e vai acabar com o programa. Vamos executar aqui. Primeiro, então, a gente vai executar com a idade realmente inteira. E beleza, ele não fez nada porque não tem nada para fazer aqui. Mas ele também não gerou erro. Se a gente executar de novo aqui e colocar, por exemplo, uma string, ele vai gerar um erro. Isso aqui, então, ele gerou uma exceção. Exceção a gente vai ver também futuramente. Mas, basicamente, quando acontece algo assim, ele está dizendo que algum erro foi gerado e não foi tratado como deveria. No caso aqui, como podemos ver aqui, o input em formato string não estava num formato correto para ser convertido ali para a variável inteira. Bom, então a gente pode dar um F5 aqui para ele passar. Ele vai então continuar com o programa e a gente vai terminar aqui. Deixa eu... Aqui, perfeito. Bom, então como a gente faria isso? Existe também aqui uma outra forma de converter para int, no caso, para int ou qualquer outra variável de número, que seria try_parse. Try_parse ele tem um método um pouco diferente, então só passar o valor aqui que a gente quer converter não vai funcionar. A gente tem que dar uma vírgula, alt, e o nome da variável que a gente quer mandar esse valor aqui que a gente quer tentar converter. Então isso aqui a gente tira, porque ele não vai gerar esse valor adicional à idade. Ele vai adicionar esse valor à idade diretamente aqui por esse alt. Porém, esse comando aqui, ele pode não funcionar. O try_parse, no caso, tentar fazer a conversão, ele pode acabar não funcionando. Então, como a gente verifica se ele realmente funcionou ou não? A gente coloca um booleano aqui, booleano, vamos ver, idade válida. E a gente coloca o valor aqui, idade válida igual int try_parse. Então, o try_parse ele retorna, como a gente pode colocar aqui o mouse e ver já o retorno que ele tem, no caso, aqui. Então, o try_parse ele retorna um bool, como dá para ver ali na primeira linha. Então, caso ele consiga converter o que foi digitado para um inteiro, ele vai gerar um bool true. Caso contrário, ele vai gerar um bool false. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar um if idade válida, ele já pegou automático ali. Ele vai digitar aqui, ele vai mandar no console, .writeLine, a idade digitada é válida. Else, ou seja, caso a idade não seja válida, ele vai digitar, ele vai mandar no console, a idade digitada é inválida. Pronto. Agora então a gente tem um programa bem simples. Ele vai pegar então um valor digitado pela pessoa, vai tentar converter esse valor digitado pela pessoa e vai dar um out aqui, vai mandar para essa variável aqui. E o resultado dessa operação, se ele realmente conseguiu converter ou não, vai ficar guardado aqui nesse booleano, então, idade válida. Basicamente, então, é isso. Vamos então executar aqui. Digite sua idade. Se eu digitar aqui 15, ele vai pegar a idade digitada é válida. Ele não vai ter, então, nenhum problema se eu digitar, por exemplo, Rafael. Ele vai só dizer que a idade digitada é inválida. Porque ele verificou aqui, se ele tentou converter Rafael para um número, e como ele não conseguiu, esse idade válida aqui, esse booleano idade válida, pegou o valor de falso. Então, com isso, ele acabou caindo aqui no else, porque a condição aqui não foi verdadeira. Bom,
Existem também várias formas de converter números e strings. Por exemplo, se eu quiser converter um número para uma string, é bem fácil também, não tem muito mistério. Então a gente vai colocar aqui idade igual 23, 20, e string, botar aqui str de string, idade igual idade.toString. Então, passando o número para uma string é bem mais fácil. A gente consegue somente dar um toString aqui, que vai chamar um método que vai converter esse número para uma string, e a gente tem uma string que a gente pode usar depois. Se a gente botar aqui console.writeLine str idade, a gente vai poder ver aqui que ele já vai passar também o 23 como se fosse uma string. Perfeito. Então ele passou aqui, não deu nenhum problema de conversão aqui. Se eu tirasse esse toString aqui, ele ia gerar um erro, como a gente pode ver aqui, ó. Não pode converter int para string, pelo menos não assim automaticamente, a gente teria que chamar o toString. Bom, acredito que seja isso de conversão. A maioria dos métodos, aliás, dos tipos que temos de números e string, eles são convertidos dessa maneira. Tem o tipo.tryparse, que eu recomendo usar sempre que for converter um número uma string para um número, pois ele já verifica se é uma possível conversão, se é uma conversão válida. E para converter o número para uma string, então é bem mais simples, é só botar o ponto toString, que está chamando o método de conversão, e ele vai ser convertido então para uma string diretamente. Eu acho que é isso então, e até o próximo vídeo.